Olá, vamos irradiar saúde de dentro para fora com mais uma mensagem do Senhor vindo do coração de Deus para os nossos corações. Amém? A mensagem de hoje encontra-se em Êxodo 20:12. Ela diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então hoje nós vamos falar, o título da mensagem é: nós podemos dar aquilo que não temos? Não, né? Não tem como darmos aquilo que nós não possuímos. E esse é o título da mensagem de hoje. Não podemos dar o que não temos. A mensagem de hoje encontra-se em Êxodo 20:12. Ela diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Eu vou pedir ao Senhor, para que venha nos abençoar, para que venha nos encher do Espírito Santo dele, para que ele possa me capacitar e trazer à minha mente aquilo que ele quer falar aos nossos corações, aquilo que ele quer falar conosco através dessa mensagem, que ele abra o seu entendimento, que ele te capacite a compreender aquilo que ele está falando, que a palavra dele nos alimente e que assim possamos verdadeiramente irradiar saúde de dentro para fora, nos alimentando da palavra de Deus e que ela venha frutificar e cumprir na nossa vida aquilo para o qual foi enviada. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos agora nos alimentar da mensagem que vem do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus que nós vamos tratar hoje encontra-se em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus fala sobre, essa passagem aqui, ela fala sobre autoridade. Quando o Senhor fala para honrar teu pai e tua mãe, os teus pais, ele não está falando só, não tem um se. Se seu pai for bom, se sua mãe for boa, se seus pais forem honestos, se você concordar com eles em todo o tempo. Não. O Senhor fala, honrai teu pai e tua mãe. E há uma promessa, esse é o 5º mandamento que encontra-se em Êxodo. Dentre os 10 mandamentos que foram entregues para Moisés, a tábua dos 10 mandamentos que foi entregue a Moisés, esse é o 5º mandamento que está ali, escrito pelo próprio dedo de Deus. É o mandamento para honrar pai e mãe. E não tem um se, é para honrar pai e mãe. E ponto final. E aí, esse é o único mandamento que vem acompanhado de uma promessa. É o único. Todos os outros são apenas mandamentos. Não vem acompanhado de uma promessa. Esse não, ele vem acompanhado de uma promessa. O Senhor fala, honrai pai e mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Então, olha só o quanto é importante, esse mandamento, o quanto a obediência, o quanto honrar pai e mãe tem peso para o Senhor. Ele colocou entre os mandamentos e ele deu uma promessa. Você recebe uma bênção, se você cumprir, se você honrar seu pai e sua mãe. E esse mandamento ele é muito tremendo, porque logo assim que eu me converti, foi uma das coisas que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Foi assim uma das primeiras mudanças que o Senhor fez na minha vida, interior, mudança interna, porque só o Espírito Santo, só o Senhor é capaz de fazer mudanças no nosso interior, mudanças de verdade, verdadeiras, Essas mudanças, uma dessas mudanças foi justamente esse mandamento. Deus falou o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Você vai lá e conserta-te com teu pai, para que eu possa te abençoar. Se você não se consertar com o seu pai, o que eu tenho para fazer na sua vida vai ficar emperrado. E através da sua vida.
né? Então, Deus colocou como condição para que Ele operasse na minha vida e através da minha vida, eu me consertar com meu pai. E eu não tinha assim, não era que eu não falasse com meu pai, ou eu era brigado, ou nós éramos brigados e não nos falávamos. Nós nos falávamos. Porém, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito difícil, muito complicado. Eu vim de um lar desestruturado, os meus pais se separaram, eu era muito nova, eu acho que eu não tinha chegado nem aos 10 anos quando os meus pais se separaram. E desde então, aos 11 anos, né, aos 11, 12 anos, é que eu fui morar com meu pai, né? Então, até os meus 10 anos, eu morei com a minha mãe, depois do divórcio deles. Nós morávamos com a minha mãe, sou eu, mais uma irmã mais nova do que eu, e eu tenho um irmão mais velho do que eu, 3 anos, e uma irmã mais nova, 2 anos. E temos também agora, do segundo casamento da minha mãe, uma de 21 anos, está com 21 anos atualmente. E o que aconteceu? Então, essa separação, até ocorrer essa separação, o meu pai era o meu super-herói, né? Era o meu super-herói. As pessoas, a família dizia que era enjoado ver eu com meu pai, que eu era assim louca por ele, apaixonada por ele, meu pai era tudo para mim. E depois da separação começam os conflitos entre o casal. E aí teve um dia que o meu pai foi até lá em casa e nós não tínhamos assim recursos, né? Não tínhamos nada para comer naquele momento. E eu falei pro meu pai, nós não temos nada, não tem comida, a gente não tem nada para comer. E aí o meu pai atravessou, né, e comprou pão e comprou um litro de leite, né? Ainda era aquele leite em saquinho, né? Quem é? Gente, diz aí, fala aí, se entrega. Quem é do tempo do leite de saquinho, CCPL, lembra? Pois é, 1 litro daquele leite CCPL e trouxe o pão e me deu. E naquele dia aquilo acabou comigo, porque o que eu imaginei é que o meu pai iria fazer o quê? Não, então vamos no supermercado, né? Ia fazer compras, encher o carrinho de comida e trazer para casa. E não foi isso que aconteceu, né? Como o meu pai dava pensão, como todo homem, né? Eles dão a pensão, então tá resolvido. Já dei a pensão, se vira, a mulher se vira, né? Então, deu a pensão, a mulher se vira. E a minha mãe realmente não era assim, não era uma mulher de estudos, era uma mulher simples. O meu pai sempre teve uma condição, mas a minha mãe não. Então, assim, teve condição assim, por causa do estudo, se formou, né? Enfim, tinha bons trabalhos, ganhava bem, mas a minha mãe era uma mulher simples. Então, com o divórcio, nós passamos por muitas dificuldades ao ficar com ela, porque a pensão não era o suficiente. E nesse dia, o meu pai passou de herói para inimigo número 1, né? Nesse dia em que ele fez isso, dali por diante, o meu relacionamento com meu pai nunca mais foi o mesmo. Então, eu cresci, essa fase aí eu devia estar com uns 10 anos, 10 para 11 anos, e isso me marcou muito. E aos 12 anos nós fomos morar com o meu pai. Aos 12 anos eu já morava com meu pai porque a minha mãe nos abandonou, né? A minha mãe não aguentou o tranco e nos abandonou e nós fomos morar com meu pai. Então, na verdade, dos meus 12 anos em diante, quem me criou mesmo foi meu pai. Só que foi um relacionamento muito difícil, porque eu não o respeitava mais como pai, eu não o honrava, porque ele perdeu, né, todo carinho, todo amor, todo o respeito que eu tinha por ele, foi perdido naquele dia. Então, dali em diante, foi um relacionamento muito conturbado. Eu era uma adolescente muito difícil no sentido de ideias. Nunca fui irresponsável. Eu nunca dei trabalho ao meu pai no quesito de responsabilidade. Meu pai nunca precisou ir à escola, se preocupar com nota, nunca recebeu reclamação. Pelo contrário, depois que minha mãe foi embora, eu passei a cuidar da casa, né? Fui eu que passei a administrar a casa, a lavar, passar, cozinhar, enfim. Eu passei a ter todas as responsabilidades de uma mulher casada sem estar casada, né? Então eu assumi a casa.
Mas o meu relacionamento com meu pai era muito difícil, porque eu não tinha, assim, mais o respeito. Então, nós tínhamos muitos atritos, e esses atritos, com o passar do tempo, aumentaram muito mais, porque eu cresci muito rápido. Então, aos 12 anos, eu me vi como uma dona de casa, né? Lavando, passando, cozinhando, responsável pela minha irmã, e enquanto meu pai trabalhava o dia inteiro. E aí, isso me fez crescer muito rápido. E o meu pai não percebeu isso. Então, para o meu pai, eu era uma criança, né? Então, aos 13, 14, 15 anos, para o meu pai, eu era uma jovem. Mas eu não era mais uma jovem na cabeça. Então, ele me tratava de acordo com a minha idade, 14, 15 anos. Mas a minha mente não era uma mente de uma menina de 14, 15 anos. Então, eu tinha muito conflito com ele, muitos conflitos com ele, né? Até questões assim, às vezes, quando eu comecei a namorar, então eu não podia isso, eu não podia aquilo. Como eu não posso? Como eu não posso? Sou eu que sou responsável pela minha irmã. Eu sou responsável pela casa. Sou eu que decido tudo que vai ser feito aqui dentro dessa casa. O que vai se comer, o que vai se comprar. As reuniões de escola da minha irmã, quem ia era eu. Eu que ia nas reuniões de escola da minha irmã, né? E um dia, quando eu fui, a diretora falou para mim, não, você não pode assistir. Aí eu falei assim, olha, se não vier eu, não vem ninguém. E aí o meu pai mandou uma carta dizendo que eu era responsável, que ele dava autorização para tratar o que fosse necessário tratar a respeito da minha irmã comigo, né? Então, para você ver o nível de responsabilidade. E aí eu ia nas reuniões. Eu disciplinava a minha irmã, né? Se tivesse que botar de castigo, eu botava. Enfim, era eu que decidia tudo dentro de casa. O meu pai continuou com o papel do provedor, né, daquele que sai, trabalha e provê. E eu fiquei com o papel da minha mãe, né? Então eu cresci muito rápido. E aí quando eu queria as coisas e não podia ter por causa da idade, entravam os conflitos, porque para namorar eu só tenho 15 anos, mas para lavar, passar, cozinhar e me responsabilizar pela minha irmã eu não tenho 15 anos, né? Então quer dizer, começou a ter muitos conflitos por causa disso também. Porque eu era tratada como criança quando era pertinente, quando era favorável a ele, né? E quando eu queria alguma coisa, aí eu não podia, porque eu era criança, né? Eu era muito nova, com aquele montão de responsabilidade. Tanto que quando eu fui fazer o teste, eu me casei. Vou abrir um parêntese aqui, gente. Muito curioso isso. Eu fui fazer o teste para tirar carteira de habilitação depois de casada. Eu já tinha 21 anos, 22 anos. Eu casei nova, casei com 19 anos, né, 18 para 19 anos. E aí eu fui tirar a carteira de motorista. E eu já até aprendi a dirigir com meu marido, foi ele que me ensinou. Então, naquela época, eu fiz as aulas mínimas que tinha que fazer para tirar a carteira e já fui logo para fazer o exame. E eu não passei no teste psicotécnico. E aí, tudo bem. Fui fazer outro teste, né? De novo, estudei, marquei, fiz um segundo teste psicotécnico. E nesse segundo teste, a secretária da psicóloga me chamou. Você tem um tempinho que a doutora quer falar com você. Eu falei, o que houve? Eu não passei de novo? Ela, não, a doutora vai falar com você. E eu fui conversar com a doutora. E a psicóloga virou pra mim e falou assim, vem cá, como é que você está hoje? Aí eu, bem. Aí ela, bem mesmo, não tem problema nenhum. Eu, não tem problema nenhum, eu estou bem, tranquila, não tem problema nenhum. E aí ela falou assim, e no outro exame, no anterior? Aí eu, não, no anterior eu estava um pouquinho agitada, porque eu tinha intervido numa situação entre meu pai e a minha irmã, né, uma briga entre eles, e eu intervi, né, era eu que já entrava, que apaziguava, que dava o basta, e eu não estava muito bem nesse primeiro, mas hoje eu estou bem. Hoje você tá bem? Tá, tô. Aí eu, por que, doutora? Qual o problema? Aí ela, olha, você é uma jovem de 21 anos, né, e o seu exame está acusando uma pessoa de 50. Então, para você ver, eu tinha 21 anos com a mente de 50, né? E aí eu virei para ela e falei assim, doutora, eu posso contar minha vida? Aí quando eu contei a vida para ela aprovar, parece até quem não viu aquele filme O Sonho de Liberdade, né?
Ele ia toda hora lá e era negado. Até o dia que ele vai lá e fala mesmo a verdade e aprovam a libertação dele, a liberdade dele, né? A condicional. Então foi isso que aconteceu. Então eu tinha muitos conflitos com meu pai. Primeiro, porque ele perdeu o meu respeito. E depois, por causa dessa questão, né? Ele não conseguiu enxergar que eu amadureci muito rápido. E quando convinha, ele me tratava com a idade que eu tinha, né? Mas as responsabilidades eram da idade de uma pessoa muito mais velha. E isso conflitava muito. E eu cresci nesse ritmo e até sair da casa do meu pai e me casar, eu sempre tive muitos atritos com meu pai, discussões muito sérias, sabe? De eu falar de igual para igual com ele, sabe? Eu tratar de igual para igual, falar no mesmo pé de igualdade, sem lembrar que ele era meu pai, entendeu? Afrontar, e eu sempre fui muito, eu sempre afrontei muito. Teve uma vez que ele, até porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de chantagem, né? Eu não gosto que vem pra cima de mim já querendo impor, eu não gosto, né? Se quer tirar alguma coisa de mim, vem no sapatinho. Se já quiser vindo, impondo, botar coleira, aí o negócio não funciona. E o meu pai uma vez, a festa de 15 anos, eu acho, de uma prima minha, e ele queria muito que eu fosse e ligou para mim. Nessa época eu estava na minha avó, estava lá com a minha avó e ele ligou: ah, não, vai ser a festa da sua irmã, da sua prima. Aí eu falei: ah, pai, não quero ir não tô afim de ir na festa da minha prima não. Não, você vai sim. Aí eu: ai, pai, não quero. Não, você vai, ponto final. Se você não for, eu corto sua mesada. Eu na mesma hora: então pode cortar minha mesada que eu não vou. E bati o telefone na cara dele. Então era nesse nível, sabe? As discussões eram muito, né? Se ele tivesse chegado para mim e falar assim: Angélica, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você não quer ir, mas é importante para mim que você vá, eu gostaria que você fosse, eu queria que toda a família estivesse lá, minhas filhas me acompanhando. Nossa, na hora eu diria que ia. Na hora. Não porque eu ia ver que para ele aquilo era importante. Se ele tivesse colocado a importância daquilo para ele, eu iria. Mas não, ele já veio querer me chantagear. Quis me chantagear, pronto, na lata, bato o telefone na cara. Então foi assim, sabe? E foi disso para pior o meu relacionamento com meu pai. Até que Jesus entrou na minha vida. E quando Jesus entrou na minha vida, ele falou: vai lá e conserta-te com teu pai. Porque você precisa honrar o seu pai para que a sua vida comigo ela seja completa, ela seja inteira, né? Então você precisa ir lá e se consertar com meu pai. E aí quando eu me converti, eu me lembro que eu fiz uma cesta. Eu fiz uma cesta com uma série de coisas assim que eu comprei, montei uma cesta grande e eu fui lá e eu pedi perdão ao meu pai. Eu fui lá e eu falei: pai, eu quero te pedir perdão. Ele: perdão do quê? Porque, como eu disse, não é que nós tínhamos o relacionamento rompido, não. O relacionamento era muito conturbado, mas existia. E aí eu falei: pai, eu quero te pedir perdão por todos esses anos, né, que eu afrontei, que eu te tratei com falta de respeito, que eu não honrei. Enfim, todas as vezes que eu fui rebelde, eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir perdão porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que honrar pai e mãe. Concordando ou não concordando, nós temos que honrar. Não é compactuar, tá, gente? Olha só, eu não estou dizendo que nós temos que compactuar com as falhas, com os erros dos nossos pais. Não é compactuar com o erro, mas é honrar a posição de autoridade. É honrar como pai, como mãe. Não necessariamente compactuar com os erros, mas respeitar. Tem o tom certo para falar com pai e com mãe, né? Então, assim, honrar. E aí eu pedi perdão ao meu pai e dali em diante, tudo aquilo que eu gostaria de ser como filho, eu passei a ser, independente de receber dele como pai, independente dele ser o pai que eu quisesse ter, né? Que eu gostaria de ter. E aí eu comecei a tratá-lo com honra e a me preocupar com ele e a ser a filha que eu gostaria de ter sido. As filhas que eu gostaria de ter sido. Então eu passava aí na casa dele
Às vezes ele nem estava lá e eu deixava um bolo e escrevia um bilhetinho: pai, para adoçar seu dia, para adoçar sua semana, te amo. Coisa que eu não falava pro meu pai. Desde, eu acho que dos 10, 11 anos, nunca mais eu falei isso pro meu pai, né? Então, te amo. Ele operou, eu fui para lá cuidar dele, ficar com ele, arrumar casa. E eu comecei a ser a filha que eu gostaria de ter sido e que deixei de ser. Por quê? Existe a lei de Newton, né? A lei de Newton, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, é que para toda ação há uma reação na mesma intensidade, na mesma direção. Então, se você joga uma bola numa parede, essa bola vai voltar na mesma direção e com a mesma intensidade que foi lançada. E aí, o que acontece? Como eu me tornei uma filha rebelde, o meu pai também se tornou um pai intolerante. Um pai que vinha, né, em cima. Então, o que acontecia? Era ação e reação, ação e reação, ação e reação, proporcionais. Na mesma direção, com a mesma intensidade. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a tratar o meu pai como ele deveria ser tratado, honrá-lo como pai, isso causou nele uma mudança. Porque a minha ação agora, a minha reação agora não era mais uma reação, mas era uma ação. Era uma ação. No início, meu pai não mudou da noite para o dia, né? Mas aí eu já não reagia mais. Eu já não tinha mais o comportamento de reação. O meu comportamento agora era de ação. Era eu quem agia. A ação vinha de mim, né? Então eu comecei a tratá-lo como eu sempre gostaria de ter tratado. E aí, aos pouquinhos, o meu pai foi percebendo diferença. Aos pouquinhos, ele foi começando a ser o pai que eu gostaria que ele tivesse sido, né? Então, aos pouquinhos, antes eu chegava na casa dele, nossa, não tinha nada, né? E de preferência que não era nem para ficar. Hoje não. Hoje eu chego na casa do meu pai, se eu digo para ele que eu vou lá, ele corre para o supermercado, ele enche a geladeira de tudo que eu gosto, de tudo que meus filhos gostam, né? Então, eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na época foi na Toulon. Comecei a trabalhar com 14 anos. Porque eu fui pedir R$1, meu pai, ele me perguntou pra quê? Eu falei assim, como assim pra quê? Me dá R$1. Aí ele, pra quê? Aquilo me indignou tanto, sabe? Que no dia seguinte eu saí para procurar um emprego e comecei a trabalhar, né? Para ganhar o meu próprio dinheiro e não ter mais que pedir dinheiro a ele, porque eu achei um absurdo ele me perguntar para que eu queria R$1, né? E aí, então assim, tudo que eu pedi era muito difícil. E depois da minha transformação, das minhas atitudes como filha terem mudado, o meu pai aos pouquinhos também foi mudando, né? Então aí ele passou a reagir às minhas ações. Ele passou a reagir. Não era mais eu que reagia às ações dele. Ele passou a reagir às minhas ações. E aí, aquele pai que me perguntou para que eu queria R$1, que era difícil arrancar R$1, passou a me dar, tipo assim, um dia ele ligou para mim, não tá na hora de trocar de carro. Eu falei, pai, agora não dá para trocar. Não, troca, eu te dou. Me dê um carro, sabe? Me dê um carro, computador, né? Chega no aniversário, o que você quer? Então, coisas que quando eu era nova, quando havia os atritos, isso não existia. Não existia esse pai carinhoso, dedicado, que me ligava para saber como eu estava, me perguntando, né, querendo saber da minha situação. Isso não existia. Após o meu convertimento e após Jesus entrar na minha vida e falar, vai lá e conserta-te com o teu pai, não havia esse relacionamento harmonioso entre pai e filha. E aí o meu pai começou a reagir. E se nós formos lá em Pedro diz o seguinte, semelhante, em 1 Pedro 3, de 1 a 2. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Então, olha só, seja ganho sem palavras. Então, eu ganhei o amor do meu pai, a atenção do meu pai sem palavras, através das minhas
ações que mudaram. E aos pouquinhos eu fui vendo, aos pouquinhos eu fui compreendendo por que aquilo estava mudando e por que eu nunca tinha recebido do meu pai aquilo que eu queria ter recebido. Toda a atenção, todo o carinho, todo o amor que eu recebo hoje do meu pai, eu falei assim, por que eu não recebi antes isso? E aí eu fui entender, ninguém pode dar o que não tem. Eu queria do meu pai o que ele não tinha para dar. E aí eu fui entender a vida do meu pai, eu fui entender como é que o meu pai veio parar aqui no Rio. Meu pai é baiano, ele veio para cá com 4 anos de idade. Meu pai, ele foi adotado. Ele veio para cá, a irmã dele mais velha, que é a mãe do meu marido, né? Gente, eu sou casada com um primo, quem não sabe, tá sabendo agora. O meu marido é meu primo. Ele é filho da minha tia, irmã do meu pai. E a irmã do meu pai vivia aqui no Rio também, adotada, né? Foi adotada. E ela vivia aqui no Rio. E ela é mais velha que o meu pai. E aí ela trouxe o meu pai, ela pediu a pessoa que adotou ela, que seria a minha avó adotiva, a avó Zezé, para que ela pudesse trazer o meu pai. E aí ela trouxe o meu pai da Bahia com 4 anos para cá. E o meu pai cresceu praticamente sendo criado pela irmã. Né? E por mais que a irmã tenha se dedicado e dado todo o carinho, amor, atenção, não é a mesma coisa que pai e mãe. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu tive momentos em que cobrava muito do meu marido quando... Amém! Isso mesmo, Paula, é desse jeito. A gente começa a orar e Deus vai fazendo, né? Deus vai operando e Ele vai mudando através das nossas atitudes. Então, as nossas ações, elas vão causar uma reação. E aí a gente tem que pensar que tipo de reação a gente quer causar. Então, nós temos que ter uma ação para causar uma reação proporcional, na mesma intensidade. Então, dependendo daquilo que você faz, você vai ter um tipo de reação. Né? E é isso mesmo, você muda as suas atitudes e a pessoa também muda. Alguém tem que começar. É isso mesmo, Paula. Beijo, prazer ter você aqui. E aí o que aconteceu? Então eu entendi o quê? O meu pai veio adotado, né? Então viveu numa casa onde tinham outras crianças também que foram adotadas. Então ele não teve aquela família estruturada, pai, mãe, tudo bonitinho. Né? Ele não teve uma família estruturada. A mãe adotiva era muito maravilhosa, mas o pai nem tanto, né? O meu pai, ele tem um nariz com problema, né? Acho que o nariz dele foi quebrado por um tapa que ele ganhou do pai adotivo. Então, assim, o meu pai cresceu numa situação não muito saudável. Numa família não muito estruturada, não muito saudável. E o meu pai foi pai muito novo. A minha mãe engravidou aos 16 anos do meu irmão. O meu pai, eu acho que tinha 20, 21 anos. Então, imagine, ele foi pai aos 21 anos de uma moça de 16 anos, ainda estava começando a vida, estava começando o trabalho, ainda estudava, né? Meu pai ainda fazia faculdade. Então, olha só a vida dele como começou. Então foi tudo muito atropelado. E aí você quer exigir do seu pai que ele seja o pai perfeito, o pai maravilhoso, o pai atencioso, que ele não aprendeu a ser. Ele não teve referências, né? Então ele não recebeu. Ele não conheceu o que é ter pai para ser um pai. Não foi ensinado a ele não veio de uma família estruturada. Né? E aí você começa a ver a história do teu pai, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, porque aí eu comecei a me interessar em saber mais sobre a vida do meu pai. E aí eu fui entender que muitas coisas que eu exigia dele, ele não tinha para me dar, porque ele nunca recebeu e ninguém pode dar aquilo que não tem. E aí eu entendi que muitas vezes a gente exige das pessoas o que nem nós temos, mas nós queremos que ela tenha para dar. Né? E aí a gente tem que compreender o seguinte, nem eu tenho, porque eu também não dava. E aí quando Jesus entrou na minha vida, agora eu passei a ter. Agora eu tomei da água da vida, agora eu comi o pão da vida.
Hoje eu tenho amor para dar porque eu recebi do alto esse amor. Eu recebi de Cristo. Então eu recebi o amor, eu recebi a misericórdia, eu recebi a compaixão, eu recebi a paciência, a tolerância, porque são os frutos do Espírito. Longanimidade, né? Se a gente for lá em Gálatas, tem os frutos do Espírito. E aí agora sim eu recebi. E no momento que eu recebi, eu tive para dar. E aí eu comecei a dar. Dai de graça o que recebeste de graça. E aí eu comecei a dar para o meu pai aquilo que eu havia recebido. Misericórdia, amor, compaixão. E comecei a ser a filha que eu sempre sonhei em ser. Amorosa, carinhosa, dedicada. E que eu deixei de ser. Por quê? Porque eu estava reagindo às ações do meu pai. E aí agora o meu pai começou a reagir às minhas ações. E hoje o nosso relacionamento é assim, outro. Então hoje eu cuido do meu pai agora mesmo. Eu trabalho com suplementação também e eu pedi para ele tomar uma suplementação, que ele não acredita muito, ele não acredita em suplementação. E aí eu falei, pai, não vou comprar. Eu falei, se eu comprar o senhor toma? Se eu comprar o senhor vai tomar? Tá, se você comprar, eu tomo. Se você comprar, quer pagar, paga. E olha só, eu passei a comprar, eu mando entregar lá no meu pai, para ele tomar todo dia suplementação. Meu pai já estava começando a ficar, meio esquecido. Quem toma remédio para colesterol, para parte cardiovascular, esses remédios, eles abaixam muito a coenzima Q10. E quando a coenzima Q10 baixa, o seu raciocínio, a sua memória também começa a ter problemas, E também fora a idade. E aí a gente fica preocupado com essas doenças, Alzheimer, essas doenças que tem por aí, própria da idade, assim, que vem com a idade. E o meu pai, ele passou por um período meio esquecidinho. Ele mandava mensagem para mim duplicada, triplicada. Eu chegava lá na geladeira dele, coisas estragadas que eu nunca tinha encontrado nada estragado na geladeira dele. Meu pai, desde que se divorciou da minha mãe, ele não se casou de novo, ele vive sozinho até hoje. E aí o que acontece? Ele nunca estragou, ele nunca deixou estragar comida. E aí eu comecei a perceber que ele estava esquecendo as coisas dentro da geladeira, que ele me mandava mensagens duplicadas, triplicadas, e eu falava, o senhor já me falou? Não falei. E aí eu comecei a me preocupar e eu falei, não, pai, então eu vou comprar, o senhor toma? Tomo. Ele começou a tomar. Pronto, Então assim, ele não acredita, mas funcionou, Porque eu chego lá agora, não tem mais nada estragado na geladeira, eu não encontro mais nada estragado na geladeira. Ele parou de me mandar mensagens duplicadas, Enfim, quer dizer, aquela mente que estava falhando voltou a funcionar. Isso é o quê? O meu cuidado com ele. Então eu compro, mando entregar e peço para ele tomar. O meu cuidado, ainda que ele não esteja preocupado com ele mesmo e não acredite, o meu amor de filho está cuidando dele, Mas isso só é possível por quê? Porque minhas ações mudaram, as minhas atitudes com relação a ele mudou. Em contrapartida, mudou as deles. E isso mudou as dele. E isso é muito tremendo, gente, porque isso não é só entre meu pai e eu. Lembra Jesus quando acalmou a tempestade? Vocês acham que só tinha o barco dos discípulos? Só o barco de Jesus e dos discípulos que estavam no meio daquela tempestade? Provavelmente devia ter outros barcos ali que estavam passando por aquela tempestade. E quando Jesus acalmou aquela tempestade, por amor aos discípulos, outros foram abençoados. Todos os barcos que estavam ali sujeitos àquela tempestade foram abençoados. E a mesma coisa aconteceu comigo e com meu pai. O meu relacionamento com ele melhorou e, consequentemente, melhorou com a minha irmã, com meu irmão, com quem está ao redor, com aqueles que estão ao redor. Então, olha como as suas ações, pequenos gestos, pequenas atitudes podem ter um alcance tremendo. E isso tudo por quê? Por causa da lei da ação e reação. E a gente tem que entender isso. Então, toda vez que a gente vai toda vez que a gente decide fazer algo, a gente tem que lembrar que aquilo gera uma consequência, aquilo pode gerar uma reação. E que reação é essa que vai gerar? Será que é a que você quer que gere? Se não é, então você tem que mudar
a atitude, mudar a ação, para gerar aquilo que você quer que gere. Eu quero ler em Romanos, para a gente entender a importância da autoridade. Por que que Deus foi lá e falou, conserta-te com teu pai, honra o teu pai, porque ele é a autoridade na sua vida. E por que que isso tem peso? Se nós formos em Romanos 13, 1 e 2, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão para si mesmos condenação. Olha só que sério. Então, quando você resiste à autoridade dos seus pais, você está resistindo ao próprio Deus. Porque foi ele que instituiu aquela autoridade sobre a sua vida. Quem escolheu seu pai e sua mãe foi Deus. Ele determinou quem seria a autoridade sobre a sua vida. E toda autoridade está sujeita a ele. E se ele colocou aquela autoridade sobre a sua vida, é a autoridade dele. É a autoridade do próprio Deus. Então, quando você não honra seu pai e sua mãe, você não está honrando o próprio Deus. Você está indo contra o próprio Deus. Então, por isso que ele falou que é coisa séria. Trarão sobre si mesmos a condenação. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria, né? E isso é muito tremendo, porque depois que eu me consertei com meu pai, gente, a minha vida ela deu uma guinada, sabe? Assim, a atmosfera, a paz inundou meu coração, tudo mudou. Deus começou a operar, sabe, na minha vida, coisas maravilhosas. Eu passei a viver coisas maravilhosas também com meu pai. Então, você recebe algo muito tremendo, porque você começa a estar dentro da vontade de Deus, você começa a estar subordinada à vontade de Deus, à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. E isso traz bênçãos para você. Isso traz bênçãos para a sua vida. E para quem está ao redor, foi aquilo que eu falei dos barcos, né? Jesus, e para quem está ao redor, vai trazer também bênção. Você vai ver, né? De todos os meus irmãos, somos 3. Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Eu fui a única que saí de casa com a bênção do meu pai. Embora eu tenha saído muito nova e embora muito rebelde, eu conversei com meu pai. Eu falei, pai, eu tô querendo casar, né? Eu quero ir embora com o Júlio. Júlio vai para São Paulo, recebeu uma proposta, eu tô querendo ir. E meu pai falou, é isso que você quer? Tem certeza? É o que você quer? É o que você... Eu falei, pai, é o que eu quero. E eu tinha, assim, 18 para 19 anos. Meu pai falou, se é isso que você quer, então vai. Né? Então meu pai me abençoou. E olha a importância de você receber a bênção do seu pai para alguma coisa na sua vida. Né? Dos 3 filhos, eu sou a única que realmente o casamento deu certo e prosperou. Eu sou a única que até hoje, né, tô casada, tenho um lar harmonioso. Gente, não estou dizendo que não tem problemas. Todo casamento tem suas dificuldades, passa por suas dificuldades. Mas, né, dos 3... eu sou a única que realmente, assim, tem uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida, né, tranquila. O casamento deu certo, sabe? Um lar harmonioso. O meu irmão tem uma vida muito conturbada e a minha irmã também tem uma vida conturbada. Os 2 saíram de casa sem a bênção do meu pai, né? Saíram em rebeldia. E aí o que acontece? Se você não vai lá, se você não volta, se você não pede perdão, se você não se conserta, o que está aqui, o que a palavra falou? Trarão para si mesmos a condenação. Então olha a importância da bênção dos pais, dos teus pais falarem, vai, te abençoo. Mesmo que eles não tenham entendimento, não sei, meu pai não é convertido. Meu pai não é convertido. Mas independente de ser convertido não, a bênção dele vale, ele me abençoou. Né? Então é muito importante você ter a bênção dos seus pais. E não é só isso, eu estou falando do meu pai.
Mas nós estamos aí à porta de um ano novo, à porta de 2022. E não há nada pior do que você não conseguir liberar perdão, não conseguir mudar suas atitudes e viver em conflito com pessoas. Pode ser um irmão, pode ser a sogra ou o sogro, né? Pode ser seus pais. Enfim, não vale a pena, não vale a pena. Né? Entenda que quando as suas ações mudam, isso vai gerar uma reação no outro. Então começa por você, não espera o outro entender as suas necessidades, não espera o outro dar para você aquilo que você quer. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. E com o passar do tempo, isso vai acontecer, porque é ação e reação. Isso vai acontecer, né? Então, tome a dianteira, vai lá e resolva, vai lá, peça perdão, vai lá, se reconcilie, porque comece a mudar o seu comportamento. No início parece que não vai dar certo. No início, meu pai ainda estava meio resistente, mas depois, teve um dia que eu cheguei na casa do meu pai, como eu tinha esses conflitos com ele, quando eu falava alguma coisa lá da casa dele, às vezes ele falava pra mim, não se mete, a casa é minha, não se mete, eu gosto assim. Era isso que eu ouvia. Depois que eu fui mudando o meu comportamento, e aos pouquinhos ele também foi mudando, ação e reação, um dia eu cheguei lá e a casa do meu pai estava cheia de imagens. Tinha fotos de vários santos assim em cima da geladeira, tinha minha de geladeira de santinho, tinha outras fotos na estante. E aí eu olhei aquilo, meu pai não é religioso, meu pai não é, né, não tem religião assim. E eu olhei aquilo e falei, pai, o que é isso tudo aqui? Ah, foi minha namorada que trouxe e colocou aí. Aí eu falei para ele, ué, mas o senhor não acredita em nada disso? Por que o senhor permitiu? Aí ele, qual o problema? Aí eu falei, olha, pai, o senhor tem que entender o seguinte, quando o senhor permite que ela coloque tudo isso aqui, o senhor está permitindo que essas entidades que ela colocou aqui, elas comecem a interferir na sua vida. O senhor permitiu, porque o senhor permitiu a entrada delas. Ainda que o senhor não creia em nada disso, o senhor permitiu que ela colocasse aqui. O senhor permitiu a entrada desses espíritos na sua casa. E esses espíritos vão ter ação sobre a sua vida por permissão sua. Ainda que o senhor não creia. É que nem o suplemento, né? Ele não crê, mas tá resolvendo, né? Eu tô mandando ele tomar e tá resolvendo, mesmo que ele não creia. A mesma coisa dos espíritos. Você pode não crer, mas se você der liberdade para eles, eles vão agir na sua vida, né? E aí eu falei para ele, eu acho o seguinte, isso é a fé dela. Se o senhor não tem essa fé, por que o senhor vai permitir que isso tudo entre aqui, se não é a sua fé, se o senhor não crê em nada disso, né? Falei só isso. Acabou. Ele olhou pra mim, deixa aí. Aí eu, tá bom. Falei mais nada. Na semana seguinte eu cheguei lá de novo, tinha mais nada. Ele mandou tirar tudo, né? Então olha a diferença. Olha agora ele me ouvindo, olha eu falando algo pra ele e ele me ouvindo, né? E tirou tudo de lá. Se fosse no passado, ele ia falar, deixa isso aí, senão a sua casa não é sua, isso aqui é meu, é da minha casa, não é da sua conta. Não. Ele foi lá e tirou tudo, né? Então, olha que coisa maravilhosa você cuidar do seu pai, o seu pai se deixar cuidar. E aí, agora que ele recebeu cuidado, recebeu amor, ele tá dando de volta para você, né? Aquilo que ele tá recebendo, que ele não tinha para dar, né? E que nem você tinha para dar, eu também não tinha. Como eu não recebi, eu também não tinha para dar, né? Mas aí, quando Jesus vem, você começa a dar, o outro recebe e aí a lei de Newton entra em ação. E é uma coisa maravilhosa de se ver, né? E aí eu quero levar vocês lá em Gênesis. Em Gênesis, para a gente concluir aqui e encerrar, em Gênesis 39, 2 e 3. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha só,
José era um escravo, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Quem não conhece a história de José, vai lá em Gênesis ler. Foi José que se tornou governador do Egito. Então, ele aqui tinha passado por coisas terríveis, mas ele se manteve fiel, ele se manteve honrando, ele sempre honrou o pai dele. Se você for ver toda a história de José, ele era o filho que honrava, que respeitava o pai, né? Que cumpria aquilo tudo que o pai falava. E olha o que aconteceu aqui. Olha como ele foi abençoado, mesmo como escravo. Onde ele colocava a mão, prosperava. Prosperava, ele era abençoado. E aí, lá em Gênesis 41, 38 a 44, e disse Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Isso é coisa muito tremenda. Ele se tornou governador do Egito. E quando os irmãos que venderam ele foram até o Egito buscar comida, porque não havia comida em toda a terra naquela época. E foi graças a José que no Egito havia comida. Quando os irmãos foram lá, José os perdoou. José entendeu que havia algo muito maior nos planos de Deus. Havia algo muito maior do que se vingar dos irmãos, né? E aquele perdão que o José liberou para os irmãos foi tamanho, que os irmãos voltaram para casa arrependidos, voltaram dispostos agora a dar a própria vida, mas não mentir mais para o pai, não enganar mais o pai como eles fizeram. Olha a ação de José. Em vez dele ir lá se vingar dos irmãos, não, ele perdoou. E esses irmãos foram para lá, junto com a família, né? Reencontrou o pai, que ele tanto amava e tanto honrava, porque os irmãos podem ter feito isso com ele, mas Deus honrou José, porque José honrou o pai, né? Então, quando você honra as autoridades que Deus coloca sobre a sua vida, você está honrando o próprio Deus e Deus vai te honrar, mesmo em situações difíceis, mesmo em situações complicadas como que José viveu. Então, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter um paz que excede todo o entendimento, tira todo e qualquer discórdia, qualquer problema que você tem com alguém do seu coração. Se conserta com essa pessoa, ainda que essa pessoa não aceite ou não se conserte com você, você vai lá e se conserta com ela, porque isso vai trazer para a sua vida a bênção de Deus. A mão de Deus vai ser estendida sobre a sua cabeça quando você estiver com o seu coração. Lá vamos ver lá em Salmos, que eu gosto muito, deixa eu terminar. Em Salmos, vamos lá em Salmos 24. Salmos 24, 3. Salmos 24, no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. No início pode ser difícil, no início pode ser doloroso você ter ações
boas, você ser gentil, ser amável, ser carinhoso com aquele que só te dá patada, com aquele que só é grosso com você. Mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então você é a água, você fica ali, fica ali, que daqui a pouco a pedra não resiste. Não resiste. Né? A força do amor da água. Né? Então, se conserta, não passa o ano, né? Não passa esse próximo ano com o coração sem liberar perdão, sem se consertar, seja com quem for que você precise se consertar, porque isso vai atrair não só para você, mas para todos que estão ao seu redor a bênção de Deus, porque Ele é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Amém? Então esse é o meu testemunho do meu relacionamento com meu pai, como que foi transformado, né, de um relacionamento conturbado, difícil, de troca de farpas, patadas, para um relacionamento de paz, de amor, de atenção, né? Então hoje eu sou a filha que eu sempre quis ser e tenho o pai que eu gostaria de ter tido, mas precisou alguém, decidir mudar a mente, né? Então, se você quer mudar o que está ao seu redor, começa por você, né? O renovo de mente para renovar o que está ao redor. Amém? Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui. Desejo a vocês um final de ano abençoado, próspero, cheio da bênção do Senhor, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, que os negócios prosperem, que a vida emocional, física, material, espiritual seja próspera esse ano para a honra e glória do nome do Senhor. Um grande beijo, um feliz ano novo a todos que estiveram aqui comigo. Agradeço a participação de vocês, viu? E a gente se vê no próximo ano, com mais uma palavra, com mais mensagens vindas do coração de Deus direto para o nosso coração. E assim vamos irradiar saúde de dentro para fora com a mensagem vinda do coração de Deus. A paz do Senhor.